integral não é difícil calcular, né? Isso aqui é constante, né? Tudo é constante. A φ com a z dá o vetor a r', a integral dele dá zero. A φ com a r dá menos a z. Com menos a mais é fácil calcular essa integral. Tudo isso para mostrar que o efeito pode ser calculado diretamente pela lei de Biot-Savart. O efeito de um material magnético substituindo o material por suas correntes equivalentes. Então, o que aconteceu aqui nesse problema? Né? Vamos olhar direito, olhar de cima aqui, certo? Olhando a pastilha de cima, o que aconteceu de fato? Né? Para a gente entender por que deu esse efeito coletivo como se fosse uma corrente macroscópica de circuito. Né? Olhando de cima, né? Nós temos aí a nossa pastilha magnética vista de cima. Né? Então, se você dividir ela em áreas pequenas, certo? O que aconteceu, né? Lembre-se que nós temos os dipolos orientados, né? Saindo do quadro, certo? Então, se você subdivide aí a sua pastilha em micro-regiões, é como se cada região tivesse um momento de polo, né? E a corrente circula nesse microcircuito desse jeito. Né? E assim por diante. Né? Então, há um cancelamento em todo o volume, tá certo? Você está vendo que a corrente em circuitos vizinhos, né? Uma circula, vamos pegar aqui, né? Essa aqui circula para cá, e essa de cima circula para lá. Então, tem um cancelamento aqui dentro. Sobra o quê? Essas correntes externas. Então, observe que um efeito pequeno, microscópico, coletivamente dá um efeito grande externamente. Tudo parece que isso é como se fosse uma espira, né? Corrente grande, tá? Essa pastilha magnética. Tudo se passa como se a corrente fluísse. De verdade, né? Só pela borda da pastilha. Então, nada mais. Essa pastilha nada mais é que uma espira de corrente, certo? Ampère, no começo do século XIX, já imaginava isso, né? Que os magnetos, né? Eles seriam como se fosse espira de corrente. Ele estava certo, né? Então, no fundo, você tem esse efeito macroscópico e cancelamento aqui dentro. O que aconteceu nessa nossa análise. Certo? Muito bem. Então, a pergunta agora é, como é que nós ficamos com as nossas equações de Maxwell agora, né? Lembrando que nós, olhando aqui para o nosso a gente falou sobre corrente de magnetização, né? Então a gente vai ver que agora a gente tem que repensar as equações de Maxwell levando em conta a existência de magnetização e correntes de circuito, que são coisas diferentes, né? Correntes que circulam num circuito são efetivamente transporte de carga efetiva de um ponto a outro, né? E correntes microscópicas são representadas pela magnetização, né? Então, voltando, né, ao que a gente fez até agora, a gente mostrou que o potencial vetor, né, podia ser escrito dessa forma. J efetivo, né, x' sobre 4π, módulo de x menos x', mais um termo de superfície, ds', km, né, x', 0, 4π módulo, né?
pergunta é, quem é? Bom, divergente de B nós sabemos que é zero, né? A pergunta é, quem é o rotacional de B? Né? Olha, a rotacional de B vai ser I0 vezes o elemento que aparece na integral de volume, tá certo? É assim que a gente derivou o rotacional de B anteriormente, antes de você separar as coisas, né? Independentemente do que aconteça aqui, se aparecer termo de superfície ou mais o termo de filamentar, tá certo? Eu poderia ter aqui alguma outra coisa, corrente de circuito, por exemplo, né? IDL', né? Poderia ter aqui um IDL' e de circuito, tá certo? Vetorial vezes μ0 sobre 4π módulo de novo, né? Podia ter mais um termo aqui, né? Um termo idealizado de filamento de corrente aqui. Tá? Mas, em qualquer situação que eu tiver, o que vai aparecer nas equações de Maxwell é a densidade volumétrica de corrente. Né? No fundo, isso aqui é o processo de integração da equação diferencial. Essas coisas aparecem quando se integra essas equações diferenciais. Né? Isso aqui é o resultado de uma integração quando você tem descontinuidade, né, em superfícies, né, descontinuidade de magnetização em superfície. Então, para todos os efeitos, o que aparece aqui na equação de Maxwell para B é o que tiver aqui no numerador da integração de volume para A, que nada mais é do que o nosso J efetivo. Tá? E lembrando que J efetivo, né, é a componente livre, a corrente de circuito, a corrente que a gente consegue fazer em laboratório, né, circular no laboratório, mais aquela corrente de magnetização que é o rotacional de M, né? Assim, né? JL mais rotacional de M. Se eu jogar isso aqui nessa expressão, nós temos rotacional de B igual a zero, né? JL mais rotacional de M. Né? A gente pode passar esse termo para o primeiro membro, combinar essas duas operações diferenciais. Ficar assim, né? Rotacional de B menos μ0M igual a μ0 JL. E a gente, ou seja, nós temos um rotacional de uma nova grandeza, né, diretamente relacionado à corrente livre apenas. Isso é muito semelhante ao que a gente fez no caso da eletrostática, né? O divergente de uma grandeza igual a carga livre apenas, né? No caso lá. A gente vai tirar o μ0 a gente vai eliminar o μ0 dessa equação simplesmente colocando, definindo essa nova grandeza com o μ0, né? Chamar isso aqui de uma nova grandeza proporcional a μ0, que tem μ0 também, ou seja, μ0 vai sair da equação. Então a gente vai chamar isso aqui de μ0 vezes h, e vamos chamar essa grandeza nova, que tem a mesma dimensão, né, por construção de M, o vetor campo magnético. Né? Então, com essa definição, a unidade do campo magnético é qual? A unidade de M, que é o quê? Ampere